Olá pessoal, estamos aqui gravando o nosso segundo tutorial de exercícios resolvidos. Neste tutorial vamos resolver dois problemas sobre testes e condições. Vamos resolver um utilizando os comandos if else e vamos resolver um outro utilizando o comando switch. Vamos entrar aqui na categoria iniciante. E vamos resolver primeiro esse problema aqui de lanche. Aqui são os algoritmos do assunto sequencial e aqui entram os de estruturas de seleção, que é a mesma coisa que os testes e condições. Então vamos resolver esse aqui, lanche. Com base na tabela abaixo, escreva um programa que leia o código de um item e a quantidade deste item. A seguir, calcule e mostre o valor da conta a pagar. Então, nós temos essa tabela, cada produto tem um código, aqui tem a especificação do produto e aqui tem o preço. Então, com base no código do produto, nós podemos saber qual é o preço deste produto. O que é que o problema dá como entrada? O arquivo de entrada contém 12 valores inteiros correspondentes ao código e à quantidade de um item conforme tabela abaixo. Então, nós temos aqui uma tabela de exemplo. Então, esses 12 valores aqui de entrada, o primeiro corresponde ao código do produto, nesse caso aqui o produto 3 seria o X-Bacon. E o 2 seria a quantidade de X-Bacon. Então, nós teríamos X-Bacon e 2, a quantidade seriam 2. Então, o preço dele é R$5. Como são 2, 2 vezes 5, o preço total desta compra aqui como saída, o meu programa deveria imprimir o total da compra, que seria R$10. Então, aqui a saída, o arquivo de saída deve conter a mensagem total, símbolo em dinheiro, seguido pelo valor a ser pago, com duas casas após o ponto decimal. Outro exemplo aqui de saída seria 4, então o produto 4 seria torrada simples, e a quantidade 3, e o preço dele custa R$2, então 3 vezes 2, 6, que é o total que está sendo impresso aqui. Produto 2, aqui o código 2, que é x-salada, quantidade 3, o preço da x-salada é R$4,50, então 3 vezes R$4,50, total R$13,50. Então esse é o problema que nós temos que resolver, fazer um algoritmo para resolver este problema. Vamos ao NetBeans, vamos criar um projeto. Esse projeto em linguagem C, uma aplicação. O nome do projeto, vou pôr o mesmo nome do problema, lanche. Já está selecionado aqui linguagem C, finalizar. Abrir aqui o código fonte. Resolvendo o algoritmo. O problema diz que a entrada são 12 valores do tipo inteiro, que é o código do produto e a quantidade. Então vamos criar duas variáveis do tipo int, uma chamada de código e uma outra chamada de quantidade. Como saída, nós temos o total do produto e é um valor em dinheiro. Então é float, vamos colocar aqui total. Então vamos ler primeiro a entrada com scanf, que são os dois valores que mostra lá no exemplo, são dois valores inteiros, então porcentagem D. O primeiro é o código e o segundo é a quantidade. Vou colocar o e-comercial aqui. Vamos resolver esse problema utilizando o switch case. Por que o switch case? Porque o que vai decidir qual produto que vamos escolher vai ser baseado no código. Então, nós podemos utilizar o switch case, já que vai depender de apenas um valor inteiro para a gente escolher qual é o produto que nós vamos escolher o preço. Então, vamos aqui. A expressão aqui do switch vai ser o código. Caso case o código 1, então o produto com código 1, vamos aqui na tabela, é o cachorro quente e o valor dele é R$4,50. Então, se o
o produto a ser escolhido é o código 1, então o total, a variável total que nós temos ali em cima, vai receber o valor da quantidade, que já foi lida aqui também no scanf, foi lida a quantidade desse produto, vezes o preço. O preço do cachorro quente é 4. Como é que ele vai saber que é cachorro quente? Justamente porque ele só vai entrar aqui se for o código for igual a 1. Então, 4, ponto e vírgula, break, para ele sair, para não passar para a próxima estrutura. Bem, a próxima avaliação é caso o código seja o valor 2. Caso o código seja 2, o total vai ser quantidade vezes o produto 2 é 4,50 o valor dele. 4,50. Break novamente, que se ele entrar com o código 2, ele calcula o total e sai. Vamos para o produto 3. Caso ele seja 3, então o 3 é o X-Bacon, que é R$ 5,00. Vou copiar essa estrutura daqui para mim economizar, não está digitando. Só mudar aqui o preço, que é R$ 5,00. Caso seja o produto 4 custa R$ 2,00. Então, vamos quantidade vezes R$ 2,00. Caso seja o produto 5, vou colar aqui, produto 5, R$ 1,50. Aqui é ponto e aqui é ponto também, que é o separador decimal na linguagem C. O problema não diz para fazer um tratamento caso o código seja errado, mas nós podemos fazer esse tratamento aqui na linguagem C usando o default. Caso você digite algum valor que não diferente de 1 a 5, então ele vem aqui e vai fazer um printf e vai imprimir aqui código inválido. Ctrl+N. Depois de fazer o cálculo do total, dependendo do código que você digitou, que ele vai ler, ele vai fazer o cálculo de acordo com o código e a quantidade que foi digitado. Saiu do switch case, nós podemos agora imprimir o valor. Como é que é a saída? A saída vai ser dessa forma. Ele está dizendo que é total e depois em seguida do valor. Observa que temos um espaço em branco aqui, temos outro espaço em branco aqui. Então tem que ser exatamente igual como está descrito na saída. Um Ctrl+N. Esse valor aqui vai ser o valor da variável total. Então, porcentagem F. Como o valor é em dinheiro, vai ter duas casas decimais. Ele diz aqui no problema também, ó, duas casas decimais após o ponto decimal, né? Então, vai ser dessa forma. Vamos fazer um teste. Dá uma passada geral aqui, código, né? Vai fazer a leitura. Depois, com base no código, ele vai entrar em um desses casos aqui e faz a impressão. Acho que é isso. Vamos mudar aqui o terminal externo. Parece que deu um erro aqui de leitura, porcentagem D, porcentagem F. Faltou aqui no printf, eu imprimi o valor da variável total. Quando fizemos a compilação, ele tinha acusado um erro aqui embaixo, né? Dizendo que tinha o porcentagem F, que não tinha a variável, o valor que ia ser impresso. Faltava colocar aqui o valor que ia ser impresso aqui no porcentagem F. Agora sim. Então, temos dois valores como entrada. 3 e 2, ele vai ter que imprimir o resultado 10.
3 e 2, imprimiu ali o resultado 10. Ok, para esse teste aqui. O próximo vai ser 4 e 3, ele vai ter que imprimir 6. Compilar de novo. 4 e 3, imprimiu o valor 6. E o último é 2 e 3, ele vai imprimir 13 e 50. 2 e 3, 13 e 50. Bem, os 3 testes manuais passou. Vamos copiar o nosso código e vamos submeter à plataforma URI. Vamos em submeter. Ok, vamos submeter aqui. Já está na linguagem C. Enviar. E verificar se foi aceito o código. Ok, código aceito. Então está correto. O próximo problema que vamos resolver vai ser o problema intervalo. Vamos abrir esse problema. Aqui, o problema intervalo. Você deve fazer um programa que leia um valor qualquer e apresente uma mensagem dizendo em qual dos seguintes intervalos. Aí nós temos o primeiro intervalo fechado de 0 a 25, aberto em 25 e fechado em 50, aberto em 50 fechado em 75, aberto em 75 e fechado em 100. Este valor se encontra, no caso onde esse valor se encontra. Obviamente, se o valor não estiver em nenhum desses intervalos, deverá ser impresso a mensagem fora de intervalo. O símbolo abrir parênteses representa maior que. Por exemplo, se eu tenho aqui um intervalo de 0,25, indica valores entre 0 e 25, inclusive eles, porque aqui o intervalo é fechado, está sendo utilizado entre colchetes. Quando eu tenho o parêntese abrindo em 25, significa que este 25 não faz parte do intervalo, é um intervalo aberto, indica valores maiores que 25. Inclusive que se for 25,0001 já vai estar dentro do intervalo, mas o 25 em si não vai estar no intervalo, até o valor 50. O arquivo de entrada contém um número com ponto flutuante qualquer. Então, a variável de entrada é um ponto flutuante. A saída deve ser uma mensagem conforme o exemplo abaixo. Então, como entrada, nós vamos ter um determinado valor, que é ponto flutuante, e ele vai dizer em qual intervalo vai estar esse valor. Neste caso, o 25.01, ele não está no primeiro intervalo, porque esse intervalo é fechado no 25. Como esse valor é maior do que 25, mesmo estando muito próximo do 25, mas ele é maior. Então, ele vai estar no próximo intervalo, que vai ser esse segundo intervalo aqui, ó, do 25 ao 50. Esse 25 em si, ele vai estar no primeiro intervalo, 0,25. O 100, ele vai estar no intervalo de 70 a 100, porque é fechado no 100. O menos 25, ele vai estar fora do intervalo, porque não vai estar dentro de nenhum desses intervalos. Ok? Então, só para entender melhor, o que nós temos aí é a representação de intervalo. Por exemplo, eu quero representar esse intervalo aqui, fechado no 0 e fechado no 25. Como a representação gráfica seria mais ou menos isso aqui. Suponha que aqui seja o 0. Como é fechado no 0, o 0 está incluso nesse intervalo. Aqui fosse o 25. Então, aqui também está sendo fechado. Então, o 25 e o 0, esse intervalo aqui, todos os valores aqui desse intervalo vão estar inclusos no intervalo, inclusive o 0 e o 25. O outro exemplo é aberto no 25 e vai até o 50, fechado no 50. Uma representação gráfica desse intervalo seria isso aqui. Suponha que aqui é o 25. O 25 ele não faz parte desse intervalo, porque aqui está aberto no 25. Porém, o próximo valor vizinho do 25 já faz parte. E aí ele vai até o 50. Esse 50 vai fazer parte do intervalo, porque
é fechado, está sendo representado aqui pelo colchete. Então, todos esses valores aqui, maiores do que 25, vão estar no intervalo. Porém, o 25 não faz parte desse intervalo, porque aqui é aberto. Então, seria mais ou menos essa representação. Vamos fazer isso aqui, o nosso programa para resolver isso. Vou criar um novo projeto, uma aplicação em C. Vou chamar o nome desse projeto intervalo. Já está selecionado linguagem C, finalizar. Vou abrir o código-fonte. A entrada é um valor ponto flutuante. Ele não diz que é precisão dupla, então suponho que seja uma precisão simples, float. Vamos chamar aqui de valor. Nós vamos ler esse valor com o scanf. A leitura de um float é porcentagem f. Nós vamos ler na variável valor, usar o e aqui para ele ter o endereço da variável. Uma vez eu lendo esse valor, eu preciso dizer no qual intervalo ele se encontra, que eu preciso imprimir a mensagem aqui, intervalo, dizer o intervalo que ele se encontra. Para isso, nós vamos utilizar o if. Então, se o 0 for menor ou igual a valor, o operador i valor for menor e igual a 25, é isso que nós temos no primeiro problema, no primeiro intervalo. O primeiro intervalo é esse aqui. O 0 está incluso e o 25 está incluso. Então, significa que, se for maior ou igual a 0 e se for menor ou igual a 25, ele vai estar nesse intervalo. E é isso que nós estamos fazendo aqui no programa. Se ele for menor do que 0, menor ou igual a 0, e se o valor for menor ou igual a 25. Então, se for isso, nós vamos imprimir aqui. Pegar como é que é a impressão. Então, a impressão tem que ser dessa forma. E o Ctrl+N para ele fazer uma quebra de linha. Então, o intervalo, se for aí, o intervalo é o 0,25, os dois fechados. Se não, eu vou avaliar o outro intervalo. Qual é o outro intervalo? Então, o outro intervalo, o 25, é menor do que o valor e o valor é menor ou igual a 50. Então, é justamente isso. O 25 é menor do que o valor. Ele não está incluso o 25 no valor, no segundo intervalo. Nós estamos falando agora desse segundo intervalo aqui. O 25 não faz parte. Se ele não faz parte, então, o 25 é menor. O 25 aqui é menor do que esse valor que eu quero. Porém, o 50, aqui é o 50 ele é menor ou igual a esse valor. Quer dizer, incluindo o 50 e qualquer valor menor do que ele, vai fazer parte do intervalo, desde que ele seja também maior do que o 25, porque o 25 é menor do que ele. Então, é isso que nós estamos avaliando aqui nessa situação. O 25 é menor que o valor, e o valor é menor ou igual a 50. Observa que quando o intervalo é fechado, nós temos que incluir o sinal de igual. Então, se for aqui, a nossa impressão vai ser o intervalo. Deixa eu copiar o printf aqui de cima, para não ter que digitar. Vou colar aqui, só que aqui o intervalo vai ser o intervalo aberto no 25 e o fechado no 50.
Se não for nem o primeiro intervalo, nem o segundo, então vamos avaliar o próximo intervalo. O próximo intervalo é 50 é menor do que o valor e o valor é menor ou igual a 75. É esse o próximo intervalo que nós temos aqui no problema. Aberto no 50 e fechado no 75. Então, vamos colar aqui. Vai ser aberto no 50 e fechado em 75. Se não for nenhum dos três intervalos, então ele avalia o próximo intervalo aqui. E o próximo intervalo vai ser 75 é menor do que o valor e valor é menor ou igual a 100. Né? É o próximo intervalo. Aberto no 75, que ele não faz parte do que o valor, e esse valor ele chega até o 100. Ele pode ser menor ou até igual a 100. Se caso entrar aqui, então, o intervalo vai ser aberto no 75 e fechado até 100. Bem, então esses são os 4 intervalos que nós temos, 1, 2, 3 e 4. Porém, ele diz o seguinte, obviamente, se o valor não estiver em nenhum destes intervalos, deverá ser impresso a mensagem fora de intervalo. Então, é isso que nós temos que imprimir agora, fora de intervalo. Senão, não preciso mais utilizar nenhum if, porque agora ele já testou todos os intervalos que eu tenho. Se ele não for nenhum daqueles intervalos, então ele está fora de intervalo, que é a mensagem que nós temos que imprimir aqui. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu copiar. E aqui a mensagem que eu tenho que imprimir é a mensagem fora de intervalo. Ctrl/N, deixa eu só verificar, o intervalo aqui é minúsculo, né? Deixa eu copiar daqui para sair igualzinho. Ele tem que imprimir aqui fora de intervalo, Ctrl/N. Então, a princípio é isso. Vamos mudar aqui o terminal para o terminal externo e vamos fazer um teste. Está esperando o valor, vamos digitar o valor 25.01. 25.01, ele disse que está no intervalo de 25 aberto até 50. Correto, é isso mesmo. Vamos digitar o próximo valor, 25. 25, ele vai estar no intervalo de 0 a 25. Correto também. O próximo é 100. O valor 100 está no intervalo de 75 a 100. Correto. E o último é menos 25.02. Como é um valor negativo, nós não temos esse intervalo lá no nosso programa. No problema, ele não diz esse intervalo. Então, ele vai estar fora de intervalo. Vamos copiar o código e vamos submeter ao URI para verificar se ele vai passar em todos os testes do URI. Enviar. E agora eu vou verificar. Ok, vocês podem verificar aqui que o teste foi aceito. Então é isso, gente. Vamos fazer os exercícios. E meu muito obrigado.